Seja bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre doutrinas bíblicas, razão da nossa fé. E hoje nós temos um tema cujo título é Mordomia Cristã. Convido você a ter em mãos a sua Bíblia para usarmos daqui a pouco com alguns versículos que leremos como base para o nosso estudo. E convido você também para orar a Deus junto comigo para que Ele oriente o nosso estudo. Deus e Pai, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Te pedimos, Senhor, que Tu nos ajudes a entendê-la, a compreendê-la e também que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Mordomia cristã. Esse nome, mordomia cristã ou fidelidade, aplica-se a diversos aspectos da vida. O termo, a mordomia, tem a ver com várias coisas, começando, por exemplo, com a maneira como utilizamos corpo, mente e espírito. Tem a ver também com a forma como usamos nossos dons, nossos talentos, as oportunidades, o tempo e os bens que possuímos. O uso desse termo, mordomia, em nossa cultura hoje, tem tido conotações negativas. Uma dessas conotações é quando se refere a benesses indevidas que alguém usufrui em seu trabalho. No meio evangélico, tem a ver com o crente cuidar daquilo que não pertence a ele. Nesse contexto da mordomia, o que o crente possui não é dele, mas pertence a Deus. Então, dentro dessa perspectiva, o crente é um mordomo ou um guardião daquilo que ele usufrui, seja os bens materiais, seja talentos, de um modo geral, a vida, incluindo a própria vontade, que não deve ser dele, mas sim vontade de Deus. Quando aceitamos Jesus como Salvador e Senhor, em tese, passamos o senhorio da nossa vida a Deus. Por isso, somos mordomos do que usufruímos e não donos. Uma contrapartida a essa disposição de ser mordomo é que Deus promete atender às nossas necessidades. Lá em Filipenses 4:19, nós lemos o seguinte: "E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam." Deus pode nos suprir de forma direta, de forma excepcional, mas uma das maneiras básicas de Deus fazer isso é nos dando condições para o trabalho, a partir do qual podemos ter o nosso sustento. Um dos pontos muito discutidos e talvez pouco compreendida dentro do tema da mordomia é a questão dos bens, em especial o dinheiro, no contexto de nossa relação com Deus. No próximo quadro, uma pergunta: como a Bíblia vê a questão do dinheiro? O assunto do dinheiro é um dos temas mais abordados em toda a Bíblia. Existe cerca de 500 versículos sobre oração, menos de 500 sobre fé. Mas nós vamos encontrar mais de 2.000 versículos referentes a dinheiro e bens materiais. Há quem diga que 1 em cada 10 versos no Novo Testamento falam sobre esse tema. Das 38 parábolas de Jesus, 16 têm a ver com dinheiro. Há comentaristas que defendem que esse foi um dos temas que Jesus mais abordou em seu ministério terreno. Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Jesus conectou a vida espiritual ao dinheiro quando afirmou essa frase que está registrada em Mateus 6:21. Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. O que importa no contexto da Bíblia não é o dinheiro em si, mas o assunto. Isso acontece porque a atitude da pessoa em relação ao dinheiro reflete o relacionamento dela com Deus. O dinheiro pode ser visto como parte da vida, como parte da saúde e como parte do empenho da pessoa. Quando alguém contribui com uma
oferta ou entrega o dízimo, entrega um pouco de si mesmo. Uma pessoa sábia, pode-se dizer, ela é identificada não pelo quanto ela ganha, mas pela forma como ela se relaciona com o dinheiro, ou seja, como ela ganha, como ela guarda e como ela gasta o que tem. O livro de Provérbios mostra vários versículos ligando sabedoria ao dinheiro. E essa conexão é feita pela conduta. A conduta é colocada como conexão entre os dois. Outro conceito importante nessa área é que ter ou não ter dinheiro não é prova de padrão espiritual. Nem sempre a prosperidade de alguém é resultado de bênçãos de Deus. E nem sempre limitações financeiras de alguém quer dizer que o Senhor não esteja abençoando aquela pessoa. Por isso, julgar os outros pela aparência material é algo que normalmente leva ao erro. No próximo quadro, nós vemos um pouco mais a relação do crente com o dinheiro e com Deus. É fato que há pessoas que contribuem sistematicamente com o dízimo, mas há aqueles que nunca ou raramente contribuem. Há ainda os que se limitam apenas a ofertas. É possível que nas igrejas evangélicas, aquelas que têm os maiores números de dizimistas, esses não ultrapassem 1/3 do total da sua membresia. Dos que não dão o dízimo, muitos argumentam que se trata de mandamento superado dos tempos do Antigo Testamento. Entendem que, como o cristão não está mais subordinado às exigências da lei do Antigo Testamento, não são obrigados a dar o dízimo. Outros não conhecem ou não compreendem o motivo, a importância e o significado de contribuir. Por que o dinheiro é assunto tratado com grande importância no Novo Testamento? Qual é o motivo disso? É certo que a importância do dinheiro na Bíblia não tem a ver com o valor, mas com o lugar que ele ocupa na vida e nas prioridades da pessoa. É relativamente fácil alguém colocar sua confiança mais no dinheiro do que em Deus. Esse mecanismo acontece porque o dinheiro é o principal competidor que Deus é percebido pelas pessoas como o principal competidor de Deus. O dinheiro dá à pessoa uma sensação de poder. E muitos tendem a colocar progressivamente Deus em segundo plano, ou mesmo se esquecer dele à medida que acumulam mais dinheiro. Será que Deus precisa do nosso dinheiro? Uma das razões pelas quais Deus nos chama para contribuir financeiramente em nossas igrejas não é que ele precise de dinheiro, pois ele realmente não precisa, mas é para termos a oportunidade de testemunhar que o senhorio de Deus é mais importante do que o senhorio do dinheiro em nossa vida. Lá em 2 Coríntios 9, 58, que nós vamos ler daqui a pouco, traz-nos uma palavra inspiradora e orientadora sobre o tema de contribuição no ambiente da Igreja de Cristo. O contexto é Paulo falando aos crentes em Corinto sobre ajuda financeira aos irmãos da Macedônia. Vamos ler então 2 Coríntios 9, no capítulo 9, do verso 5 ao verso 8. O texto sagrado nos diz o seguinte, leia comigo. Portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E isso afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra.
Mais adiante um pouquinho veremos um comentário sobre esse texto. No próximo quadro, uma pergunta para nós nos aprofundarmos mais um pouco. Quem deve manter a igreja financeiramente? É comum haver debate sobre dízimos e contribuições. Contudo, nem sempre o tema é entendido e tratado corretamente. Um aspecto interessante que costuma ocorrer nessas discussões é que, em 99% dos casos, o foco costuma ser a própria pessoa, se ela deve ou não deve contribuir e em que condições. Raramente, a discussão considera a perspectiva da igreja, no que ela deve receber para a manutenção das suas atividades, da sua missão, dos seus cultos, da sua adoração, da sua missão de ensino, da sua missão de serviço cristão, de proclamação da palavra, de comunhão entre os crentes. No final do debate, a pergunta que sobra, de um modo geral, aliás, sobra sem resposta, é quem e como a igreja vai pagar as contas no final do mês, caso seus membros não compareçam financeiramente para isso. Em geral, as igrejas evangélicas são mantidas pelos seus membros. E no caso daquelas igrejas que são fiéis às Escrituras, elas costumam manter total separação entre a igreja e o Estado. Com isso, o sustento da igreja deve ser responsabilidade exclusiva de seus membros associados. Se a igreja é fiel às Escrituras, a forma de recebimento de recursos deverá ser também alinhada com os princípios das Escrituras. O problema é que há mais de uma maneira de levantar recursos, sendo que nem todas essas maneiras estão alinhadas com a Bíblia. No caso dos recursos chegarem através de contribuições, há formas certas e erradas para isso, se considerarmos a perspectiva bíblica. Uma forma errada, por exemplo, é quando a pessoa é levada a contribuir movida pela culpa. Nesse caso, o dirigente da igreja ou o dirigente do culto pressiona dizendo que se a pessoa não contribuir, Deus não vai abençoá-la. Outra forma equivocada de levantar recursos é quando a pessoa é pressionada através de um contraste entre o que ela contribui e o que ela externaliza em termos de suas posses, em termos do que ela veste, do carro que ela usa, se ela viaja, como ela é percebida na sua forma material. Uma terceira forma errada é quando ocorre algum tipo de promoção durante o culto. Nesse caso, o dirigente desafia a congregação com valores específicos de contribuição, dizendo que quem der aquele valor será abençoado por Deus. Ou seja, se contribuir, ganha um prêmio de bênção. Então, é um mecanismo de promoção. Essas são maneiras equivocadas de levantar recursos na igreja que não estão alinhadas com a palavra de Deus. Em sua grande maioria, elas são uma forma de constrangimento, de manipulação, para não falar em meias-verdades e até mesmo algum tipo de engano. É por conta dessas práticas não bíblicas que muitas pessoas olham certas igrejas com desconfiança e críticas e até mesmo se afastam dela. Mas como seria a maneira bíblica correta de contribuir para coisas do reino de Deus, seja no caso da igreja, seja no caso de projetos específicos? Vamos responder isso no próximo quadro. A questão do dízimo hoje, no meio cristão, vai nos ajudar a entender e a responder essa pergunta. Uma forma correta de contribuir para uma igreja é através do dízimo sistemático. O dízimo significa a 10ª parte das bênçãos ou do produto do trabalho de um cristão. O problema é que a questão do dízimo tem se tornado objeto de discussão entre aqueles que questionam sua validade como compromisso. Alguns não dão o dízimo alegando que não há mandamento no Novo Testamento para isso. Diversos desses cristãos alegam que 90% das passagens bíblicas sobre esse assunto do dízimo encontram-se lá no Antigo Testamento e apenas 10% aparecem no Novo Testamento.
alegam também que nem Jesus e nem Paulo ensinaram especificamente sobre a prática do dízimo. Será que esse argumento tem algum sentido? Mesmo não havendo mandamento sobre o dízimo no Novo Testamento, há referências positivas de Jesus e de Paulo sobre isso. Em 1 Coríntios 9:14, Paulo diz aos crentes que eles devem sustentar os que vivem de pregar o Evangelho. Em Mateus 23:23, Jesus diz que é necessário dar o dízimo ao mesmo tempo que se pratica a justiça, a misericórdia e a fé. Quem não dá o dízimo, dizendo que não há mandamento para isso no Novo Testamento, não deveria também ir à igreja aos domingos. E por quê? Porque não há mandamento no Novo Testamento dizendo que o crente deve ir à igreja aos domingos. Para analisar melhor esse assunto, é necessário respondermos a duas perguntas básicas. Primeira pergunta: que leis do Antigo Testamento continuam valendo no Novo Testamento? Segunda pergunta: qual a diferença do que é regime da lei e do que é regime da graça? No primeiro caso, da pergunta que leis do Antigo Testamento continuam valendo no Novo, uma forma simples de responder essa questão é observar quais são as leis do Antigo Testamento que são repetidas explicitamente no Novo Testamento. Por exemplo, não matarás. Está lá no Antigo Testamento e ela é repetida no Novo Testamento. Não ter outros deuses diante de si. Não adulterar. Honrar o pai e a mãe. Há uma coleção de leis do Antigo Testamento que são repetidas no Novo Testamento. Já no segundo caso, a diferença entre o que é regime da lei e o regime da graça, lá em João 1,17, nós encontramos algo sobre esse assunto, sobre a diferença desses dois regimes. João 1,17 diz o seguinte: porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Se vivemos sobre a graça e não sobre a lei, qual é o papel da lei do Antigo Testamento em nossa vida? Há duas maneiras diferentes de se relacionar com Deus, uma através da lei, como ocorria lá no Antigo Testamento com o povo de Israel, e outra através daqueles que aceitam Jesus como Salvador. É fato que os que aceitam Jesus como Salvador não estão mais sobre o regime da lei, porque estão sobre o regime da graça. Por isso é que Paulo declara em Efésios 2:8 o seguinte: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Mas, se vivemos sobre a graça, qual é o papel da lei do Antigo Testamento em nossa vida? Temos que cumpri-la toda ou podemos ignorar a parte não repetida lá no Novo Testamento? Quantas das regras do livro de Levítico nós temos que cumprir? Estamos proibidos de comer camarão? Estamos proibidos de comer mariscos? Estamos proibidos de comer carne de porco? Não podemos usar vestimentas feitas com dois tipos de fazendas diferentes, de tecidos diferentes, porque tudo isso está proibido lá no livro de Levítico, lá no Antigo Testamento. Como resolver isso? É o que veremos no próximo quadro. A pergunta é: há uma forma de conciliar a graça com a lei? Sim, aprendemos que a graça nos liberta da lei. Mas para aplicar isso, precisamos ver o que Jesus nos fala sobre esse assunto lá no Sermão do Monte. E vamos lá, em Mateus 5,17, Jesus diz o seguinte: não pensem que vim revogar a lei e os profetas, mas não pensem que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Aqui vamos observar que há uma relação entre a graça e a lei. A graça não revoga a lei, mas a cumpre. Conforme alguns comentaristas, não é óbvio à primeira vista o que Cristo quis dizer com cumprir a lei. É certo que quando ele disse sobre cumprir a lei, ele não estava querendo dizer cumprir a lei literalmente, como muitos faziam naquela época. Essa literalidade era condenada por Jesus, não como algo errado,
mas como algo inadequado. O que ele diz é recomeçar, ou melhor, é começar com a lei como ela está, mas levá-la à completude, buscando entender o espírito da lei ao ponto de chegar aos princípios abrangentes que ela apresenta. Como a graça resolve a lei? O pastor Howard John Wesley, numa das suas reflexões sobre esse texto, sugere que o termo grego original da palavra cumprir tem o sentido de estabilizar. Outros comentaristas falam no sentido de inocular. Por exemplo, cumprir seria equivalente a colocar um calço em uma mesa que tem uma perna desnivelada, visando estabilizá-la para que ela possa ser utilizada. A pessoa que está numa mesa bamba desse jeito não consegue escrever direito ou não consegue comer de uma maneira confortável. Nesse caso, o que você faz? Se você tem uma mesa que está bamba, você vai jogar a mesa fora ou você coloca um calço nela e passa a utilizar aquela mesa. Aplicando ao nosso caso, a graça permite equilibrar a lei de tal forma que passamos a ter condição de aplicá-la, mas agora sob o domínio da graça. Mas como a graça faz isso? Como a graça pega a lei e a estabiliza, como o calço estabiliza a mesa, e faz com que a lei seja aplicável para o cristão? A resposta é: isso acontece através do Espírito Santo de Deus. É o que veremos a seguir no próximo quadro. O Espírito Santo na vida do crente vai estabilizar a lei, vai colocá-la mais acima e fazer com que o seu cumprimento não seja apenas literal. Mais acima quer dizer algo prático e mais agradável aos olhos do Senhor do que simplesmente cumprir a lei literalmente. Por exemplo, ao invés de você ficar preso aos mandamentos de não comer certas coisas conforme listadas lá em Levítico, o Espírito Santo poderá lhe inspirar e lhe orientar para você ter uma dieta saudável, pois isso vai melhorar a sua saúde com reflexos positivos até na sua alma. O Espírito Santo vai nos colocar em um novo patamar de entendimento. Ao considerarmos como o Espírito nos ajuda a ver o lado prático da lei, veremos que ele vai nos colocar e agir sem contradição. A lei não será objeto de contradição. O Espírito Santo não nos leva à contradição da lei, mas vai nos colocar em um patamar acima. Com o correto entendimento desse mecanismo, passamos a ter condições de voltar àquele nosso tema original das contribuições, incluindo o dízimo, e passar a entender como nós, cristãos, somos chamados a contribuir com o reino de Deus. A ação do Espírito Santo vai nos levar a praticarmos uma contribuição que eu chamaria de contribuição dadivosa. Quando Paulo se dirige aos crentes lá em 2 Coríntios 9, 5, 8, que nós lemos, sobre se prepararem para ajudar os irmãos da Macedônia, ele não fala em dízimo, mas ele os encoraja a contribuir de forma dadivosa. Pode-se dizer que uma contribuição dadivosa é aquela que tem a ver com uma contribuição desprendida. É aquela que copia ou reflete a graça de Deus, a graça que Deus usa para nos abençoar. Esse tipo de contribuição apresenta pelo menos duas características que veremos agora. A primeira característica é que uma contribuição dadivosa ela é preparada em oração. Ela é definida e preparada antes do momento de entregá-la. Há pessoas que fazem isso, preparando previamente o envelope da sua oferta ou a remessa bancária que ela pretende fazer. É difícil honrar a Deus com sua contribuição quando você pensa nisso apenas no momento do ofertório na sua igreja, decidindo o valor da oferta na hora de entregar. Paulo nos diz naquele texto em preparar de antemão a oferta e contribuir conforme proposto no coração. Preparar de antemão significa que você orou ao Senhor antes, talvez durante a semana,
antes de ir à igreja e que o Espírito Santo respondeu à sua oração, lhe orientando sobre quanto e de que forma você deve contribuir. A maioria dos assuntos em nossas orações tem a ver com pedir coisas. Mas poucos são os casos em que pedimos para o Senhor nos orientar quanto ao que devemos dar a Ele. O que você deve ofertar é o que Deus colocar em seu coração, e não o que alguém impõe a você ou diga que você deve fazer. O assunto de suas ofertas é coisa entre você e Deus. Primeira característica, então, da oferta dadivosa, ela é preparada em oração. E a segunda característica? Uma contribuição dadivosa é motivo de alegria. O texto de 2 Coríntios 9:7 nos diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. O motivo para se alegrar, um deles, tem mais de um, mas pelo menos um deles, de se alegrar na contribuição, é vê-la como uma oportunidade de colher de volta a satisfação de saber que você está participando das coisas do Senhor, contribuindo para o crescimento do reino de Deus. No próximo e último quadro, se não há um mandamento no Novo Testamento obrigando-nos a dar o dízimo, por que continuamos a falar nele? A resposta é que o dízimo é apenas uma referência. Ele é o nosso ponto de partida e não o ponto de chegada. Se não tivermos essa referência, a tendência será ficarmos desorganizados e mesmo perdidos com essa questão de contribuir. A prática do dízimo é uma questão de método e de bom hábito, e mais ainda, uma questão de fidelidade. Começamos com o dízimo e seguimos orando ao Senhor para Ele nos orientar sobre o quanto devemos contribuir. Poderá ser o mesmo dízimo de 10%, mas poderá ser mais. Tem gente que dá 12% e, além disso, ainda dá as ofertas alçadas. As contribuições para a igreja requerem compromisso mensal, regidas pela graça. Elas precisam ser feitas pelos próprios membros associados e não pelo governo ou por uma entidade externa. Uma conclusão desse estudo é que o nosso compromisso financeiro com o reino de Deus deve ser marcado pelo que chamamos de contribuição dadivosa. Aquele tipo de contribuição moldada pelo regime da graça e não pelo regime da lei. Aquela que nos aproxima do Senhor, porque sabemos que Deus ama ao que dá com alegria. Finalizando, quem estiver engajado em contribuir financeiramente para o reino de Deus, através do dízimo sistemático, mesmo não sendo obrigado pela lei do Antigo Testamento, poderá confiar pela fé na promessa da palavra de Deus, conforme lemos lá em Malaquias 3:10, que diz o seguinte: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponha-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Você tem ideia do que significa bênçãos sem medida? Ficamos hoje por aqui. Espero que você tenha gostado desse estudo. Se gostou, fale dele para os seus amigos. No próximo quadro, nós temos o panorama de todos os estudos dessa série que nós estamos desenvolvendo sobre doutrinas bíblicas, razões da nossa fé. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo em uma próxima oportunidade.